Certo? Então, está gravando. Então, continuamos. Vamos com a seguinte pessoa. Não? Está todo mundo tímido? O pessoal tá tímido. Oi, boa. Oi, pronto. Estou tímida hoje, realmente. Oi, Ju. Boa noite. Boa noite, gente. Meu nome é Luciana. Eu estava no Polo de Brotas e pedi transferência para Pau da Lima, porque eu moro em São Rafael, né? Então, fica bem pertinho. O que eu posso falar de mim é sobre convívio com a arte. Eu já fiz oficina de teatro, de canto, percussão, dança moderna. E oficinas de quê? Foi mais ou menos um semestre. Né? Tem até um roteiro de teatro, inclusive, que eu quero colocar isso para frente. E o curso de audiovisual caiu assim, sem querer, querendo, que eu amei, porque eu iria ser transferida de Brotas Teatro para Teatro Pau da Lima. Mas aí eles falaram que só tinha a vaga de audiovisual. Então, para mim, depois eu pensei, tudo bem, então vamos deixar o universo trabalhar aí, né? E como eu gosto de fotografia, eu adoro fazer coisas no Canva, eu adoro fazer propaganda, sempre gostei de gravar essas coisas, de edição. E já fiz um curso no Infinity School de 2 horas de fotografia, e aí me apaixonei mais ainda pela área, porque tem muitas técnicas, né, na câmera, para você colocar o quadro, a imagem, então é muito interessante essas técnicas que eu aprendi, apesar que foi uma oficina de 2 horas apenas. E minha profissão é administradora de empresas, eu atuo também na área, mas o meu desejo, assim, empregabilidade na área da arte, porque eu nunca tive oportunidade de fazer, até porque meus pais não incentivaram, por mais que eu quisesse, faça administração, faça não sei o que estava na moda na época. E aí, graças a Deus, eu conheci o Buga de Brasa, através de um amigo meu, que está até aqui, inclusive, ele não quer falar. Opa, deixa pra lá. Tiago. Tiago me indicou, bora fazer o Boca de Brasa, bora. E aí eu fiquei muito feliz, o primeiro dia foi lindo lá. Acho que você não estava, Cláudia, no primeiro dia da apresentação. Foi bastante interessante, porque cada história, assim, emocionante, assim. Foi um dia maravilhoso. E, infelizmente, a chuva, né, mas a gente tem que dar graças a Deus que chove, né? Para a gente se encontrar de novo. Mas essa aula online também é bacana, porque aí deixa a gente bem juntinho de novo. Acho que é só isso mesmo. Obrigada, Lu. De nada. Vai. 1, 2 ou 3? 2. Uma plataforma. Pode ser de consumo de filme, pode ser de música, pode ser a que você quiser, que você recomende para todo mundo. Uma plataforma de consumo de conteúdo, de filmes, Olha, a plataforma que eu uso atualmente, que eu gosto, foi até falado aqui, a Netflix, né? Eu ainda não assisti Caramelo, mas já vou assistir, inclusive. Já está faladíssimo aqui. Porque o tempo é trabalho, correria, aí só o final de semana, né? Aí a gente vai, assiste alguma coisa, vem muita coisa de países orientais, assim, que eu super curto também, porque eu fiz curso de ventosa terapia, de acupuntura, né? E aí eu gosto muito também dessa cultura asiática, mas por enquanto, assim, eu só tenho Netflix, então eu não posso falar da Disney, nem da Prime, ou de outra. Legal. Tem o Spotify também, que é muito bom, uma música que você baixa e aí você escuta no seu celular, também é bacana. Eu pensei que ia sair filme, porque eu queria falar do Avatar, que eu amo esse filme, mas tudo bem, saiu esse. Eu acho que Eu acho que basicamente Netflix, até porque eu não tenho assim, acesso a outras plataformas no momento. E contempla, você acha o que você quer, o que você gosta, o que... Sim? Isso, bem bacana. É bom, maravilhoso, né? Acabou com os cinemas, mas... Acabou, vírgula, né? Acabou. Eu gosto de cinema, eu gosto. Acabou, vírgula. Eu também. Vamos falar disso também. Muito obrigada, Luciana. Quem é a próxima? Alguém disse... Eu quero ser a próxima. Pronto. Pode falar. Vai ser eu mesmo? Vai.
Aí agora. Tudo bem? Olá, tudo bom? Vocês me ouvem? Escuta. Sim, ouvindo ótimo. Oi, gente, boa noite. Eu sou Micaele, da Mata. Eu tenho 23 anos, sou concluinte da Faculdade de Jornalismo, concluo agora, da UFBA. E o audiovisual, para mim, sempre esteve assim, intrínseco, né? Porque jornalismo e cinema, tanto que o curso lá na Facom tá integrando também, né? O cinema junto. E eu sempre, durante a graduação, senti falta de ter mais prática audiovisual, né? Nas grades, na grade da faculdade. Agora, no final, que teve um pouco mais, tive a oportunidade de fazer aula de edição de vídeo. Agora, também no Senac, fiz uma outra aula de produção e edição de vídeo, que eu gostei bastante. E aí, quando surgiu a oportunidade do Boca de Brasa, eu nem pensei duas vezes e aí já me candidatei para o audiovisual, porque eu gostei bastante e, infelizmente, eu ainda não tinha ido para as primeiras aulas, justamente porque eu estava produzindo um evento cultural sobre o audiovisual, né, que foi o Café Cultura. A temática desse ano foi o Futuro Civil em Salvador. Mas já acabou, então nas próximas aulas presenciais estarei presente. E é isso, assim, estou muito animada para participar, para produzir com vocês. É isso. Que bom, Micaele. Bem-vindo, então. Diga aí, 1, 2 ou 3? 1. Um filme que você recomenda pra gente. Um filme que eu vou indicar foi um que eu assisti na semana passada. Eu indico Malês, do Antônio Pitanga. Eu achei muito bom. Conta um pouco, né, sobre como é que foi o processo da Revolta dos Malês aqui de Salvador. Então, eu acho que todo mundo deveria assistir, né? Além de ser cinema nacional, conta a parte da nossa história por parte da nossa mesmo, da nossa perspectiva. Então, eu acho que é importante que todos assistam e tá muito bom. Visualmente, a direção fotográfica muito interessante, com os planos que não são os tradicionais, né? E eu acho que isso que mostra o quanto que é importante ter o nosso olhar nessas produções também, né? Falar da nossa história no nosso ponto de vista mesmo. Sim. Tanto pelos atores quanto na produção. Então, acho que foi a coisa que mais chamou a atenção. Ainda está em cartaz, fica até essa semana, então eu indico bastante. Qual é o nome? Não escutei o nome. O nome? Oi? O nome. Malês. 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 De Antônio Pitanga. Antônio Pitanga, isso. Inclusive, Fabiola, que é a diretora dessas escolas, ela é a produtora local da Bahia do filme. Então, ela é a produtora local da Bahia. Porque aí é uma coprodução, né? Tem coprodutora do Rio, São Paulo, e da Bahia a Elba, que é de Fafá, de Fabiola. Então, a gente também tá rodeado de profissionais, né? Ótimos profissionais que podem executar um projeto como o Malês. E há muitos anos atrás, eu conheço a Fabiola há muitos anos, né? E a gente estava fazendo um filme chamado Água de Meninos, que Antônio Pitanga fez uma participação especial. E eu lembro, isso foi acho que 2011 ou 2012, que a gente estava almoçando e ele contando do filme que ele queria fazer, e era Malês. E eu acho incrível como tem pessoas que têm um sonho e levam até o final, sabe? Eu achava... E ele já falava de anos com esse projeto. Eu acho que ele tinha, 5 ou 6 anos com o roteiro, 7 anos, já nessa época de 2013, ou 11, por aí. Imagina quantos anos para ele produzir esse filme. Então, a garra desse homem para fazer um filme como esse, um filme de época, que é difícil, né? É um filme que tem essa temática, é realmente admirável, assim. Fora o que você pode falar o que quiser sobre linguagem, a gente pode falar sobre roteiro, a gente pode falar sobre várias coisas, mas se tem uma coisa que eu realmente rendo homenagem é a
força de vontade, sabe, de alguém de fazer um filme, e Antônia Pitanga tem anos com essa força de vontade, é incrível mesmo. Obviamente. E é uma temática muito forte, não? A temática é Muito, muito, muito mesmo. Muito bem, Micaele, obrigada pela recomendação. Quem é a próxima? Tem uma mãozinha aqui, Tainá, né? Tainá, tá? Isso. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Tainá. Não sei se vocês estão me vendo direitinho, porque minha tela toda do celular tá meio ruim aqui. estamos. Tá, estamos sim. Então, eu tenho 24 anos. Podem me chamar de Tatá, é assim como todo mundo me chama, né? Meu nome é artístico, sou artista. Sou coreógrafa, dançarina, escritora, poetisa. Minha vida toda foi envolvida em arte, né? Comecei a dançar muito pequenininha. Pequenininha não, né? Já era grandinha. E aí, depois que eu só tenho uma filha de 4 anos, depois que eu tive uma filha, eu, do nada, virei empresária. Aí peguei e elaborei uma empresa voltada para o marketing. Sou estudante de marketing digital, tem uma empresa chamada Mídias Muda, que é voltada para o marketing digital. E o audiovisual, ele veio para complementar tudo que eu aprendi daqui até então, né? E eu sempre fui de gravar, sempre fui de ficar na produção, nos bastidores. Amo gravar os bastidores, amo fazer conteúdo do conteúdo, eu sempre falo isso. Fico muito. Eu acho que quando a gente está por trás das câmeras, a gente aprende muita coisa. Acho muito interessante a forma com que a equipe é trabalhada, né, nos bastidores. E desculpa que minha mãe parou aqui na minha frente e ficou me olhando. Eu fico com Boa vergonha. noite, mãe de Tatá. Boa noite. Eu fico com vergonha. Mas é isso, estou aqui para somar, aprender junto com o Boca de Brasa, né? Com todos aqui. E estou aqui para aprender mais, estou me arriscando no audiovisual. Eu gosto, mas porém não entendo muita coisa no audiovisual. Uhum. Então estou aqui mais também para aprender muito. Ótimo, ótimo. E se arriscar, porque se arriscar é bom. Quando você bota a cara e se arrisca, sempre tem coisa boa. 1, 2 ou 3? Filme, vixe. Um filme Eu bom. sou péssima para lembrar o nome das coisas, assim, de filme, de série. Deixa eu pensar. Pode ser qualquer filme que eu já assisti, né? Qualquer um que você ache legal. Bom, eu vou falar um aqui que eu acho que a maioria ou não. Se Ela Dança, Eu Danço. É um filme voltado para dança, né? E eu gosto muito Já desse assisti, filme. já também, massa. É muito incrível a forma, né? E eu acho interessante a forma de filmagem deles, né? A forma que eles, lá fora, como eles têm, né? Também eles, obviamente, devem ter muito mais estrutura, equipamentos, né? Mas é curioso, porque você, quando assiste aquele filme, você fala o audiovisual é muito grande. O Sim, audiovisual é muito grande. Então, é essa visão que eu tenho assistindo esse filme, de grandeza, assim. sim. Ótimo. Obrigada, Tatá. Próximo, gente. O pessoal tá tímido. Inclusive, eu fiz um evento, né, no Pelourinho desde sexta, né? Sim. Sexta, sábado e domingo, e até eu vi o Instagram de Tainá, né? Mídia Musas, né? Musas. Você divulgou lá e tal, aí eu vi lá. Ah, que massa! Que massa, que massa. Aí eu lembrei, né, do que ela falou lá na aula, que tinha o Instagram, né, de tal, de mídias e tal. Aí eu ia comentar hoje, né, na sala, mas não teve. Tá comentando agora. Ótimo. É isso. Eu acho que comentei na primeira aula, como se iam se formando redes, né? A gente ia conhecendo o trabalho do outro.
realmente. formando redes dentro do território. Isso que é legal também, o movimento que o Boca de Braço também traz no mercado. Mandam trampas, né? Vai chamando aí. Trampo, Manda job, manda job. Vou fechar a janela e começou a chover. Peraí, gente. Olha, tá chovendo lá. Vai começar a chover aqui também. Aqui não tá, não. Pronto, de repente, aí chuva. Salvador, Assim mesmo, Salvador. Salvador tá em estado, assim, virou terra da garoa também. Quem é o próximo? O próxima? Olha, gente, 2, 4, 5 e somos 12, faltam 7. Tá. E o pessoal tá Eu tímido. que falo? Micaele. Ah, não, Micaele já falou, então Michele. Cadê? Ah, é, Não estamos subindo. Cadê? Oi, boa noite. Boa boa. noite, Michele. Eu cheguei agora, eu estava ouvindo vocês enquanto eu estava chegando em casa. Aí... Tá. Aí eu me perdi um pouco da pergunta, mas pelo que entendi, está rolando a apresentação de novo? Isso, estamos fazendo uma rodada rápida de apresentação, só para lembrar da gente. Certo. Meu nome é Michele, tenho 25 anos, moro em São Marcos e eu sou da arte, faço teatro, sou formada em teatro, faço de tudo um pouco, sou professora das crianças, às vezes preparadora corporal, já participei de um curta-metragem, e é isso. Massa. Tem três cartas aqui, você pode escolher 1, 2 ou 3. 2. 2. Filme. Eu tava pensando que filme eu escolheria, porque ultimamente eu tenho assistido tanto dorama que não sei. O filme que eu assisti ontem foi um filme de animação. O filme que eu assisti no cinema foi um filme de animação. Sim. Como O que eu assisti ontem foi um que tá na Netflix, chamado Os Pestes. Mas não sei Bom? se... Legal! Legal! Não é bom, mas é legal. Tem uma história interessante. Fala sobre pessoas órfãs e sobre Sim. eles se considerarem a família, porque até então eles procuravam pessoas para serem adotadas. Fala sobre a menina que ela se sente rejeitada no decorrer do filme, Sim. mas depois ela vê que as pessoas que estão ao seu redor são as que têm valor para ela. Tem uma história legal, só que é ok. Certo. Bom. É bom, às vezes, também ter na lista alguns filmes assim que são, né? Para passar o tempo, tipo, para relaxar, não pensar muito. E às vezes as animações, às vezes, né, é visto como coisa para criança, mas tem temas bem profundos, né? Com Sim, toda certeza. claro. Com toda Total. certeza. Total. E tem animação só para adulto também. Sim. Também tem muito. Muito bem, próximo. Eu vou chamar, Boa então. noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou Inácio, sou supervisor pedagógico do Polo de Pau da Lima. Estarei com vocês em todos os momentos. Hoje, nessa função aqui, dando apoio, suporte para a nossa querida Cláudia. E acredito que faremos grandes encontros, né? E vamos enriquecer aí o nosso conhecimento através desses momentos de trocas e aprendizado.
Obrigada, Inácio. Escolhe aí 1, 2 ou 3. Não, peraí, não vou embora, não. Você também Quero pode um. emendar. É. Qual? 1, 2 ou 3? Número 1. 1. Filme. Um filme que me marcou muito é A Cor Púrpura. É um filme de 88, 84, se não me engano. Mas é um Sim. filme muito interessante e aborda um contexto, né, histórico sobre a luta dos negros e, enfim, o processo de libertação, de escravidão, todo esse contexto. Legal. Como é o nome de novo? Perdão. A Cor Púrpura. A Cor Púrpura, sim, eu assisti. Muito bom. É um clássico, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Um clássico, realmente. Muito obrigada, Inácio. Próxima pessoa. Tá bom. Oi, Sim, eu sou Milena. Milena. Tudo bom? Tudo bom? Eu tenho 24 anos, eu sou estudante de engenharia civil. Em algum momento eu também já estudei engenharia e publicidade. Eu escolhi audiovisual porque eu acho que é uma das áreas em que eu mais me encanto. Descobri sobre o audiovisual num projeto de pesquisa da faculdade, decidi que eu queria muito vivenciar isso, e aí eu passei a trabalhar com alguns influenciadores nesse ramo, e aí eu comecei a perceber que o audiovisual ele tinha muito mais a me oferecer do que eu estava vendo naquele momento. Então eu decidi pesquisar, e aí eu encontrei o Boca de Brasa, e eu acho que é isso. Valeu. Eu lembro. Agora vai. 1, 2 ou 3? Número 2. 2. Plataforma. O Spotify. Eu ando muito de ônibus, então eu gosto muito de escutar podcast ou escutar música. E eu acho que o mais legal, pra mim, quando você escuta alguma coisa, é porque você pode imaginar na sua cabeça. É a mesma coisa de você ler. Você cria o cenário a partir da sua ideologia. Então, eu acho que o Spotify é minha plataforma favorita por conta disso. Sim. Sim. Legal isso que você traz, porque a música realmente ela tem um papel muito importante no audiovisual, assim. Eu trabalho muito, sempre tenho, para mim sempre tem alguma sonoridade, sabe, musical como elemento. E quando não tem, eu sinto estranho, eu sinto falta. É muito, muito isso. Às vezes a linha documental, né, o documentário às vezes não traz muita música, assim, traz uma coisa mais ambiental, mas para mim é uma sensação de vazio. Por aí tem que aparecer uma musicalidade, trazer um clima, né? Trazer um sentimento, uma emoção, é sobre isso. Verdade. Vou abrir aqui a porta. Ó, tem uma pergunta para você, Cláudia, ali, ó. Diga. Qual é a Não, pergunta? é uma pessoa que fez uma pergunta ali perguntando se você era brasileira. Ah, não. Ela Alguém que não foi na primeira aula? deve ser a moça que está aqui. Não fui na primeira aula. Ai, Eu não, lembro que ela é peruana. eu não sou brasileira, não, eu sou peruana. Mas eu moro aqui há muito tempo. Moro desde 2002. É que ela está assim, fluente. É. O sotaque vai sair às vezes, né? Normal. Eu me acostumei. Tem alguém que entrou aqui. Pronto, seguinte, Lucival. Pode se apresentar. Olá, boa noite. Boa noite, Lucival. Boa noite. Tudo bom? Acabei também, né, tarde, mas, enfim. Meu nome é Luiz, pode me chamar assim, se preferir. Eu entrei no audiovisual porque eu acho que eu me encontrei no audiovisual. Desde novo, eu sempre gostei de tirar fotos, sempre gostei de fotografar. Gravar momentos também e editar todos eles. Gosto de dançar também, fazer transições com cabelo, seja o que for, ir em eventos, fazer toda essa cobertura. E quando eu fui inserido no audiovisual, com um programa como esse,
eu não tinha muita noção, não tinha tanto conhecimento quanto eu estou tendo agora, assim, e sempre busco aprender. Me formei recentemente, né, em audiovisual com inteligência artificial, com o Criativo da Favela. Esse curso conseguiu levar a gente em vários lugares onde eu não pude, nunca entrei, nunca imaginei estar, tipo, em uma emissora de televisão daqui da Bahia, a maior do Norte e Nordeste, que é a TV Bahia, e consegui levar nossos trabalhos, né, nossos clipes comerciais para a tela, ver jovens periféricos e da favela fazendo história, sabe? Isso foi muito importante para mim. E quero levar isso para mim e para a vida. Eu quero ser um profissional, quero que as pessoas me reconheçam, não como estatística, como um jovem preto, LGBT, que foi marginalizado, que aconteceu algo é, referente ao lugar onde vive, mas que começou e vai começar a fazer história, que quer fazer um legado sobre a sua arte, sobre esse movimento. E eu acho que é isso. E entrar na Boca de Brasa também já é uma oportunidade de não desistir desse sonho que eu estou tendo a partir de agora e seguir em frente nesse trajeto. É isso. Ótimo. Viva, viva. Que assim seja, Lu. 1, 2 ou 3. Hum, Qual? um, 1. Música. música. Pode ser um Tava tipo, pode ser um gênero, pode ser uma música. Pronto. Eu tava na intenção de ser um filme, né? Porque eu já falei, gente, Cidade de Deus é o puro suco. Cidade de Deus Cidade de Deus. é o puro suco da independência, sabe? É uma história linda, mas enfim, não foi isso que foi escolhido para mim, pra música. Foi. Eu sempre gostei de escutar músicas internacionais. Embora no Brasil tem muita música que faz a gente refletir. E hoje eu escutando Urias, né, Voz do Brasil, que é uma alegoria do que as pessoas que são estrangeiras veem no Brasil, de pessoas que vivem só de biquíni, pessoas que vivem só escutando música, que vivem só sambando, estando felizes o tempo todo, mas que acham que não trabalham, que acham que não tem uma história, que não tem vivência, que só vive daquilo ali superficial. É, em si, o álbum dela é incrível, mas Voz do Brasil é uma metáfora, sabe, do que as pessoas tentam pregar para a gente lá fora. E não é muito marginalizado, né, o povo brasileiro, como se fosse aquilo ali que enxergam. E, na verdade, a gente é muito mais do que colocam no nosso vínculo, né, global. Nós somos plurais, é isso. Isso, Top. exatamente. Perfeito. Amei. E deixa eu te falar uma coisa. Agora, eu gosto e eu escuto sozinha a trilha sonora de Cidade de Deus, sabia? Cara, não, é perfeito, 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 perfeito demais. Toda a trilha sonora é maravilhosa, assim, as músicas escolhidas perfeitas. Eu vou no YouTube ou no Spotify e eu escuto só a trilha sonora da Cidade de Deus. Maravilha. E, tipo, É ela uma realmente recomendação. que você vai acompanhando conforme o filme, você vai escutando a trilha, é perfeito demais, velho. Maravilhosa. é, Diversa. Diversa. Rir para não chorar de Cartola é bem interessante, não é? Exatamente. É bem emblemática. Com a cena, né, casou muito. Gostei muito também. Isso é um trabalho maravilhoso, Cidade de Deus. Realmente, eu acho que é um marco no cinema brasileiro, no cinema latino-americano, sabe? É um marco, é referência. Assim, Cidade de Deus, nos países latino-americanos, é referência. Cinema de linguagem, de narrativa, sabe? De visão, de direção, de atuação, de não ator. Sim, algo que estava começando ali e acabar mostrando a vivência, a história de uma pessoa que
vive na favela, mas que não quer ser mais uma pessoa estigmatizada, né? Porque querendo ou Exato. não, seus amigos entrando no mundo do crime e ser resgatado daquele meio, sabe? E querer ser um fotógrafo, sabe? É, Registrar aqueles momentos. Tem uma cena mesmo que é entre a galinha e uma faca, aí os caras querem que ele mate essa galinha. Véi, sim, aquela cena para mim é épica demais. fica demais. Tem, sim, sim. A E, galinha. inclusive, Cláudia, o diretor Fernando Meirelles desse filme, a cena da galinha que ela corre, né, que ela é Sim. perseguida, ele fez com um cabo de vassoura preso a uma câmera, fez uma curiosidade. Ele prendeu a câmera amarrada a um cabo de vassoura com fita crepe e saiu Olha que operando ele mesmo atrás da galinha. Por isso tem Atrás da galinha. aquela sensação de perseguição, né? É bem interessante. Exatamente. eu vi Muito esse legal. É um filme muito, muito, muito bom. Bom, quem mais? Vou pedir aqui, então, para Luana. Luana se apresentar. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Luana, eu tenho 16 anos. E eu escolhi o audiovisual porque eu queria abrir mais um leque de variedades para melhorar meu currículo e também para eu aprender mais coisas. Muito bem, né? Você quer escolher 1, 2 ou 3? 2. Filme. Eu tenho que falar. Eita, peraí, desculpa. Eu tenho que falar uma palavra com filme. Quer dizer, minha Não, tem apresentação. que falar um filme. Você tem que nos recomendar um filme. Um filme que eu gosto muito. Assim, eu gosto bastante de. Eu gosto muito de filme. De Carandiru. Carandiru. É um filme bom também. Um filme brasileiro muito legal. O que você gostou de Carandiru? É porque tipo assim, é um filme meio que muito pesado, mas também mostra muito o que aconteceu e tal. E a atuação é envolvente e você sente o que está sendo passado. Parece que você sente como se você estivesse dentro do filme. Eu gosto bastante. Eu gosto porque ele conta a partir das histórias das pessoas, né? Ele humaniza essa situação que foi uma violência tremenda, né? Em cima de corpos que já foram julgados, né? Já tem um julgamento social em cima. Então, muitas vezes o que acontece com esses corpos julgados que estão na cadeia é que a sociedade diz, não importa, né? Eles merecem, eles, né? Desdenham, assim, o outro, quem foi condenado ou julgado. E eu acho que Carandiru, ele traz essa humanização, né? Ele deixa a história dos seres humanos que estavam aí dentro e conduz o espectador para aí. Eu gosto muito. Boa, Liana, com a recomendação. E mais, vamos ver aqui. Adele. Tudo bem, Adele? Oi, Pro, boa noite, gente. Gente, a conexão caiu. Tudo bem. Gente, cadê o rostinho de vocês? Olha, Adele. Oi, Boa Pro, noite. boa noite. Me conte. Se apresente. No momento eu não vou poder ligar a câmera porque eu estou terminando as encomendas. Mas me apresentar, no caso, falar meu nome, tudo certinho? Uhum. Sim. Pronto. Bom, meu nome é Adélia, tenho 25 anos, né? Sou artista visual. E escolhi o audiovisual porque é uma área, né, importante. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas precisando, né, no mercado de trabalho.
E Uhum. é uma área que eu gosto muito, né? Fazer documentários, podcasts. Certo. É isso. Muito bem. Escolhe aí uma carta. Vamos, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. Pode ser o 3. Uma plataforma. Recomendo na plataforma. De Uma conteúdo. plataforma. Pode ser de filme, pode ser de música, pode ser de redes sociais, pode ser... Acho que o Instagram. O Instagram. Sim. É o que você mais usa agora? No momento é. É, né? Instagram. Tá Você certo. pode publicar fotos, né? Hoje em dia você pesquisa coisas, né? Entretenimento. Muito bem. Obrigada, Adele. Por Quem está nada. falando? Eu sou Aquiles. Pode se apresentar, Aquiles. Bom, acho que Aquiles está com problemas na conexão. Eu queria, então, vamos seguir. Se alguém pudesse lembrar do que a gente viu na primeira aula. Sim, falamos do mapa, né? Tiveram umas perguntas que rodeavam o mapa, né? Que rodeava o mapa. Não Sim. tinha umas perguntas, o que te inspira, o cheiro da sua infância, não era? Eu fiz, Sim. eu fiz até, eu fiz várias, o que sonho, enfim, teve isso, teve a foto, né? As fotos, na vertical e na horizontal, que eu me Uhum. lembro. E a frase que foi feita, que era para, né, semana, a última aula, e não deu. As fotos, né? Ou sim, as frases, na verdade. E as frases que era o dever. Isso, Era o isso. dever. Certo. Mas aí eu vou passar rapidamente. Eu não sei quantas pessoas. Eu acho que a maioria estava na primeira aula, né? Estou Eu lembrando tava. de quase todos. Talvez uma ou duas pessoas que não estavam, mas a maioria estava. Então, Tiago, já que você falou aqui, eu queria que você me falasse de uma das ações ou das características que você colocou no seu mapa para definir você. Qual você escolheria para compartilhar com a gente agora? O que me inspira, o que eu botei, o que me inspira, tinha essa pergunta no mapa? Aham, sim. Aí eu coloquei o cotidiano, né? O cotidiano me inspira, né? Eu abrir a janela e olhar o dia a dia, o estar numa praça, estar no metrô, estar abrindo enfim, o dia a dia me inspira. Sim, Eu interessante. E qual é o lugar do seu cotidiano onde você mais tempo você passa? Olha, eu falaria, tem uma praça aqui perto que eu gosto muito, né? Tem uns Aham. ipês, tem uns ipês amarelos, e tem uma coisa bem bucólica, assim, que me traz uma paz. Eu sempre gosto, ali me inspira, tiro umas fotos, escrevo algo, e, enfim, Uhum. é É sempre grande essa praça? É grande? mediana, mediana. Sim. E e as pessoas, elas vão e fazem o quê na praça? Tem espaço para Sim, brincar? você percebe que há conversas, há crianças brincando, há pouco alarido, né? Aquele barulho
bem conveniente. Uhum. Ouve-se passarinhos, dá para ouvir passarinhos, pessoas conversando também, né? A conversa, enfim, é um lugar bem acolhedor, eu acho. Sim, e Eu você gosto. disse que tinha ipés, são árvores, né? Sim, sim, sim. De que cor são? O que caracteriza essas árvores? Amarelos, são ipês amarelos, e eu gosto muito que tem uma simbologia também com o Brasil, tem um país, né? Eu Aham, gosto muito, sim. Tem até aham, uma etimologia de IP, né, indígena, né, a palavra IP, tem etimologia indígena, eu gosto bastante dessa árvore também, e de pesquisar sobre a etimologia, sobre essa árvore, enfim, eu gosto muito de pesquisar, de, aham, de aprender, de procurar, investigar origem, curiosidades. Sou muito, certo. muito curioso. Muito bem. Obrigada, Tiago. Quem mais Nada. pode participar? A ideia é compartilhar uma coisa que você tenha colocado no seu mapa, tá? Oi, de novo. Oi, Eu coloquei algumas frases, lembro que a senhora falou que poderia colocar frase, que isso, poderia deixar fluir, né? Eu sim, coloquei algumas frases, e vou falar uma delas, que é uma delas, pensar demais custa caro. sim, Por quê? Porque eu tiro por mim, né? Eu sou uma pessoa que eu penso muito, eu crio muita coisa na minha cabeça. Eu acho que isso tem a ver por eu gostar de poesia, gostar de escrever. Já escrevi roteiros, eu já participei de um projeto do Instituto Aliança, inclusive, chamado uhum, Escola Social do Varejo, e lá a gente fazia algumas atividades, né, que botavam a gente para pensar, para escrever. sim, E uma das atividades foi escrever um roteiro, um mini roteiro para a gente apresentar uma atividade. E eu não consegui escrever. E eu só fiquei pensando as ideias, não consegui botar para o papel. Eu gosto de escrever, mas eu tenho essa dificuldade de botar para o papel. sim, Inclusive, mesmo na minha cabeça, antes de dormir, eu estou criando uma série e que tem aham, personagem, que tem nome, os personagens têm nome, mas eu não consigo botar isso no papel. Eu queria poder ver escrito, né? Deixar, porque quanto mais a gente escreve, a gente está alimentando nosso pensamento e a criatividade vai aumentando, e quando vai ver, a gente já tem começo, meio e fim daquilo, né? isso, Mas eu penso demais e só penso, só crio na minha cabeça. isso, Então, pensar demais custa muito caro, né? Porque a gente só fica com aquilo ali na mente e fica ali ruendo você e a mente sim. ali toda hora conversando com você. Tá, mas me diga uma coisa, você tem algum lugar onde esse processo criativo de pensar, ele flua melhor É mais à noite, quando eu deito assim, antes de dormir. no seu quarto? Sim, geralmente eu sempre estou ouvindo alguma música. Aham. E E como é seu quarto? ele Descreva. é branco, paredes são brancas. Aham. É, não tanto branca, porque minha filha Sam me risca ela toda, então ela é cheia de Sim. rasguinhos, assim, né? Então, com Tem, riscos de criança, sim, tá? tem um espelho em frente à cama, tem uma janela, que é essa aqui. Aham. Tem os guarda-roupa, as coisas assim. Tem uma bancadinha de. Esse é meu quarto. Sim. E você tem uma cama ou duas camas? Quantas? Uma cama de casal, uma cama de casal. Uma cama de casa. Beleza. E o que que leva você? Você tem algum abajur, alguma coisa assim? Não. Não. Então, quando você desliga à noite, fica breu, só a luz da janela. É, porque a luz do banheiro fica acesa, né? E aí o corredor é próximo ao meu quarto, aí fica um pouquinho claro. Ah, Fica sim, meio termo. sim. Ótimo. E aí, nesse ambiente que você começa seus Sim. pensamentos. No ônibus também, quando eu for fazer alguma viagem longa, quando eu vou mesmo pelo Pelourinho para alguma para Funseb, assim, vou dar um exemplo,
Eu costumo pensar muito no ônibus também. Aham. Acho até mais interessante, porque vai passando na rua e eu imagino a cena naquela rua exata que passou. Serve de inspiração também um pouco. Eu acho que o povo olha para mim e pensa que eu sou louca, porque eu falo sozinha, eu fico, pô, aquela fico conversando comigo mesmo. Bom, Tatá. Acontece. Olha que lindo isso com você mesma, né? Faz a anotação aí, Tatá, para você não esquecer. Muito bem, obrigada. Mas uma terceira pessoa que possa compartilhar com a gente alguma ideia que colocou no mapa, por favor. Nós temos Tiago Olá, gente, de novo. e Tatá. Quem é? Lucy, de novo. Lucy. Então, eu tinha Onde, colocado no mapa várias coisas assim que ao longo da vida eu fui passeando, né? Passando saudade, decisão, inseguro, ser mal compreendido, de ser ouvido, muitas vezes não ser ouvido, ter aquela falta de coragem, de descobertas. Eu fui colocando o que Sim, estava na minha mente, sim. a mente dele. E eu fui colocando em frases, tipo, o aberto ao novo, eu botei, às vezes é necessário estar aberto ao novo, às novas oportunidades descobertas, mesmo se sentindo limitado em várias questões da vida. Isso foi, tipo, eu fui colocando no decorrer Sim. das palavras. E por que e você está falando disso porque você se refere a alguma coisa específica? Ou na vida em geral? Na verdade, eu coloquei isso porque vai muito sobre a minha perspectiva de vida mesmo, porque antes eu fui muito bloqueado a querer estar em acessos, não imaginar que estaria em alguns espaços, de não saber me expressar muito bem, porque às vezes as pessoas poderiam ou não me entender de alguma forma, não saber explicar muito o que eu estava sentindo e não ser mal compreendido por conta disso, sentir aquela falta de ter pessoas que me apoiassem ao longo desse processo, ser muito inseguro ao novo, porque muitas vezes o novo pode ser muito arriscado, mas às vezes o medo que eu tenho pulsa a querer descobrir o novo, então eu acabo indo com medo mesmo. Uhum. E aí eu fui colocando, de ouvir pessoas dizerem para mim que eu sou autêntico, que as coisas que eu faço, o que eu gosto, é muito único da minha particularidade. O que mais? De se sentir limitado, como o Tata falou, muitas vezes eu tenho muitas ideias na cabeça, às vezes eu quero super criar algo mega produzido ali e tudo mais, e acabo me frustrando porque eu não consigo fazer nem algo simples, nem mostrar para as pessoas assim que pelo menos é aquilo ali, mas eu tenho muito mais para mostrar, sabe? E acabo não fazendo, acabo deixando de fazer. E aí isso meio que, sabe, fica com uma pulga atrás da orelha. Será que não, uma hora não vai sair isso? Mas eu sinto que vai. Sim, sim, ótimo. Mas me diga uma coisa, você trabalha em casa ou você tem um lugar onde você trabalha? Na verdade, eu sou operador de caixa, né? Acho que não cheguei a apontar, eu sou CLT. Acho que todo trabalho que você ser fixo em um lugar, você meio que se limita em várias questões, né? E eu trabalhando como operador de caixa, a única coisa que eu tenho facilidade de fazer é de estar em outro setor que possibilita de eu fazer vídeos, edições, assim, algo que eu gosto de fazer lá. E às vezes também uma comunicação de conversar com um cliente, de fazer anúncio, que tem um medo ali também que eu consegui desbloquear de estar com o público, né? De falar. Sim, mas conte pra gente, Lu, como é o lugar onde você trabalha?
Bom, E é o quê? tem operadores, tem fiscais, tem chefes. Lá é um lugar. Mas é o quê? Um supermercado? Atacado, atacado, Um atacado. É. Então, é um supermercado bem grande. Bem grande, é um supermercado bem mundialmente conhecido no mercado. Sim. Não é um lugar ruim de se trabalhar. Muito pelo Aham. contrário, um lugar que, tipo, querendo ou não, as pessoas ela tem muitos benefícios. Lógico que, querendo ou não, hoje ser um operador de caixa vai muito além do que o psicológico lhe agrada, né? Porque muitas vezes eu me sinto uma pessoa sensível em vários aspectos. Se a pessoa não tiver com um bom humor dela e tudo mais, não querendo responder um bom dia, e eu estando ali alegre para poder dar um tratamento de qualidade para uma pessoa, eu vou ficar super fechado também. E Sim. se ela quiser também me maltratar, ela também vai receber também. Sim, eu entendo, eu entendo. Em É contrapartida, difícil, né, trabalhar com pessoas. Você, assim, trabalhar para as pessoas e ter que aumentar as pessoas. Atendimento ao público é terrível, né? É terrível. com certeza. Para mim é uma área que, sei lá, acho que precisa de um psicólogo 24/48. Imagino que sim. Lu, mas o que eu quero é que você, que a gente está puxando para esse exercício, né? Que vocês estão percebendo. A gente vai para o espaço físico. E aí, eu gostaria que você descreva de alguma forma o lugar onde você trabalha, que a gente consiga fechar o olho e enxergar como ele é. Bom, hoje na minha concepção, ele foi muito um lugar de partida, de iniciativa, de ter experiência, né? Volte, calma. Físico, descreve. Ele é grande, ele é pequeno, ele é iluminado, ele é escuro. Ele tem quantas caixas? Ele tem quantos corredores? Vamos lá. Faz a gente imaginar. Vamos lá. Vamos Então, lá. é um lugar grande, amplo. Tem 26 caixas. Esse lugar, durante o dia, fica poucos operadores pela manhã. Lá tem cancela para fechar o caixa. Lá tem luzes para fiscais verem se é um troco, se é um cancelamento, que os próprios operadores, né, acendem a luz. Lá os operadores ficam um próximo do outro e tem operadores que ficam um em frente do outro. Então temos contatos maiores, né? Perto tem do caixa 26 ao 23, fica próximo do setor de atendimento, onde pessoas vão diretamente para lá para serem ou atendidas pelo algum sistema de cadastro. Lá tem a parte de computadores que trata esse sistema, tanto de devolução quanto de troca, enfim, quanto atendimento para o cliente também. E tem um lugar de vidro, é a hora que tem a parte de fora toda rodeada de vidro, tem a parte da saída, tem a parte da entrada. Tem vários corredores que tem várias seções de mercearia, bazar, higiene. Amon era um grande amigo meu e de Roberto, seu comediante favorito. Tem outro lado que tem a parte dos fiscais, que é tipo um saque também. Os fiscais ficam nesse botão. Eu vou pedir para alguém, eu acho que é Tiago, você está com o microfone aberto, e está entrando o seu som. Se você puder desligar o microfone, agradeço. Certo, Lu. E vamos fazer de conta que é de manhã, certo? De manhã, interna, no supermercado. Quantas pessoas, mais ou menos, tem andando por aí? Aproximado, não tem que ser. Quantas pessoas? Bom, hoje mesmo, por exemplo, hoje eu peguei 6h50 da manhã. Então, começa às 7 horas,
tem, vamos se dizer, 4 operadores que ficam no caixa. Ok. Tem um prevenção que fica na saída e outro na entrada, então já fica com o quê? Basicamente 6 pessoas. Tá. Fiscal, que abre a loja. Tem a pessoa que fica no atendimento, e dessa vez foi eu. E Sim. tem os chefes de setor, né? Tem um chefe de setor. Tem colaboradores também, promotores. Acho que por volta de 16 pessoas da equipe, de equipes assim. Ok. Fora muitos que chegam, né? Às vezes vem. E clientes? Hã? E clientes? Clientes variam muito, né? Às vezes a entrada ele fica 5, 6 Ah, e permeia para os corredores, ou tipo mais de 5 pessoas esperando para abrir a loja, por exemplo. Então, normalmente dentro de 7, 5 pessoas começam a entrar na loja e começam a comprar. sim. Então, vamos botar aqui uns 10 clientes de manhã. Perfeito. Muito bem. Percebam que a gente, quando a gente quer falar de um lugar, a gente precisa começar a descrever um lugar. No roteiro, se você quer definir sua locação, né, você tem que escrever sobre sua locação. Isso aqui é uma forma inicial que a gente fez de entender como essa descrição física, ela pode ir orientando, porque no momento que Tiago, ele fala que a praça não é uma praça muito grande, mas que a característica dela é que tem umas árvores de pés amarelas, e que tem gente que fica andando, mas também tem criança brincando, então a gente já vai tendo uma ideia de como é esse lugar, né? E quando o Tatá fala que o pensamento dela vem de noite no quarto, que é um quarto que tem uma janela, mas não tem abajur, então a luz desligada, com uma luz que entra do corredor, e tem um guarda-roupa, e tem uma cama de casal, a gente começa a entender essa atmosfera que envolve Tatá nesse momento de submergir no pensamento. E também podemos imaginar a Lu num supermercado também muito grande, com muitos corredores. Estamos falando de 26 caixas, então é muito amplo, né? Começamos a pensar em como ele e outras pessoas devem se ver de manhã com muito poucas pessoas em espaços muito grandes, né? Então, a gente começa a visualizar esses contextos, essas situações, e quando a gente, como roteirista, quer passar isso na história, a gente tem que colocar isso no roteiro. A gente tem que fazer com que o nosso lugar, o nosso espaço, ele esteja tão bem descrito que o diretor de fotografia entenda, que o diretor de arte entenda, que o próprio diretor, se o roteirista e o diretor são diferentes, por exemplo, o diretor tem que entender qual é a proposta do roteirista e interpretar isso, colocar sua arte. Aí cada um vai fazendo sua interpretação, né? Daquele roteiro que foi escrito. Então, quando eu falo com vocês de espaços, de lugares, a gente vai começar a entender que o que eu vou pedir para vocês é exatamente isso, é a descrição de um lugar. Agora, existem outros tipos de descrições, né? Você tem uma descrição física, como é a que a gente fez com o Lu, né? Um lugar amplo, cancela para fechar caixa, luzes, tudo é físico. Mas também, por exemplo, Tiago, ele falou do som da praça, né, Tiago? Sim, falei. Dos piados dos passarinhos, o alarido das conversas. Sim. Ouve-se.
Ouve-se, inclusive, até o pisotear nas folhas secas, Sim, de folhas secas que caem de outras árvores também, né? O pisotear, né? O crocante, digamos assim, né? Aquele... sim, o, tem isso percebo. Passarinhos, as folhas pisoteadas, o alarido assim infantil, né? Também. sim. É, Ótimo, certo. ótimo, perfeito. Então, nós temos até agora uma descrição física, que quando a gente fala das coisas que tem, né, os objetos, as cores, as formas, a gente também pode fazer uma descrição do som, né, do lugar. E também a gente pode fazer descrição da parte escrita, do que tem, por exemplo, Lu, me diga 3 coisas que quando você está no seu caixa, você enxerga rapidamente que está escrito. O que pode ser? Próximo cliente. Próximo cliente. Muito bom, exatamente. Isso deve ser todo tempo, né? Excelente. O que mais? Próximo cliente e o que mais? Porque, tipo assim, na verdade, isso tipo fica escrito no caixa quando ele abre, de fato, sabe? Sim. É. Então, é eterno ainda. Sempre Eterno. Tipo, você nem precisa dizer próximo. O caixa Sim. mesmo já está avisando quando Já você está pega. avisando que é o próximo. Então, isso tem a ver com o fluxo também, né? É importante para o fluxo. Agora, hoje a gente vê mais você ganhou a compras grátis, porque está no meio da campanha. Aí você está lá, passa a compra, tipo, ele chega e aí ele, eu não quero participar, não. Aí a gente insiste, não quero meu CPF, não. O governo vai olhar que eu estou comprando. Aí acaba que ele bota o CPF de tanta insistência e ganha suas compras grátis. Sim. E a gente vê tanta diferença. Aí essa promoção também fica, né? Então, se... fica, é a amostra, assim. O Rodrigo fala, estampada. Sim. Então, o lógico seria que se, por exemplo, a gente está fazendo uma cena no supermercado, num atacadão, e dentro da história, vamos supor que um dos clientes acabou de ganhar, né, a campanha, sei lá, o prêmio maior da campanha, em algum lugar da nossa cena, essa identificação de que tem uma campanha que você pode ganhar teria que estar. Entendeu? E isso que eu quero trazer para vocês a reflexão. Porque é interessante como a gente, acho que na velocidade da vida, a gente vai perdendo um pouco a percepção do lugar onde a gente está. E o roteirista, ou um videomaker, ou quem queira colocar suas ideias no audiovisual, ele tem que estar muito atento às características dos espaços, porque esses espaços, eles falam coisas. Eles dão detalhes da história, detalhes da época, detalhes do que a pessoa está fazendo, ou o que poderia fazer, o que poderia acontecer nesse lugar. Então, vejam a importância do lugar e de como a gente, como roteirista ou como idealizador de um projeto audiovisual, a gente precisa ter atenção. Então, nós temos a parte física, nós temos a parte de som, nós temos a parte escrita, e uma quarta característica que eu quero colocar também aqui para vocês são as situações. Então, como é importante saber que, por exemplo, na Praça de Tiago, tem pessoas andando, não é uma praça deserta. Né? Tô fazendo uma novela aqui já. Oi? Tô fazendo uma novela. Fazendo a novela, agora porque a gente já está aqui descrevendo as situações.
né? Mas é verdade, essa coisa de descrição é verdade. Você vê que nas obras literárias, né, há muita descrição, né, de cenário, um quarto escuro, acolhedor na penumbra, uma cortina veludada, carmim. É verdade. E são elementos, veja bem, não é por acaso, são elementos, geralmente, que eles trazem uma informação para a narrativa que você está Sim, querendo é colocar. verdade. Isso é. Então, se eu quero contar a história de Tatá e o momento em que ela teve essa maravilhosa ideia e revolucionária que fez mudar o audiovisual brasileiro e ela estava deitada na cama dela, provavelmente eu não vou querer colocar nenhum abajur, provavelmente eu vou querer colocar só aquela luz que entra do corredor, porque aí vai fazer um clima envolvente. A luz vai bater no momento do rosto, em que ela vai fazer assim, ó, gente, eu tive uma ideia. É a sonorização. E é até metafórico, não é, Glória? É até uma metáfora, né? Esse raio de luz do corredor ser uma metáfora para aquela ideiazinha, lâmpadazinha, né? Da ideia. Aquela ideia, né? Aquela ideia que chega assim. Não é uma ideia, não. É aquela tênue que aparece no momento quase que você está dormindo, mas ela faz você levantar de novo, sabe? Faz acordar. Então, veja como, através das palavras, a gente pode criar um clima e dar ao espectador essa ideia junto com o que está acontecendo. Certo? Então, trazendo essas reflexões para vocês, agora eu vou passar um curta-metragem que foi produzido, isso foi uma pesquisa que fez um coletivo baiano chamado Sociedade da Prensa. Sociedade da Prensa é um coletivo de pesquisadores que trabalham com arte gráfica e que alguns moram no Santo Antônio, outros moram já em outros lugares, mas aí eles tinham uma pesquisa no Tabuão, com as gráficas antigas. E me chamaram o meu sócio, e a gente entrou como diretores da parte documental dessa pesquisa. Então, fomos juntos com as câmeras para o Tabuão, e a gente entrou em todas aquelas gráficas antigas, muito antigas, que cada vez tem menos, né? Mas que conta a história que o Tabuão era o lugar onde mais gráficas tinha, onde tudo acontecia a nível gráfico, né? Um deles, eu lembro que falava assim, nossa, aqui a gente trabalhava, estava um dia, de repente você saía e oferecia um trabalho que pagava muito melhor aqui do lado, a gente saía, ia para o outro lado que pagava muito melhor, e assim ia se movimentando o mercado das imprentas, né, nessa região da cidade. A história, claro, quando entra o digital, faz com que todas esses lugares perdessem, né, clientes, perdessem, e vão fechando, foram fechando, até chegar a 4, que são 4 gráficas que são da resistência, né? Porque, imagina, você ter que se adaptar, e uma coisa que também a gente falou durante a pesquisa, como era ter que se adaptar ao digital. E as pessoas não concebiam muito isso, sabe? Quem é da resistência desse... Quem é da resistência da gráfica antiga, resistência mesmo, né? Então, eles vão querer que a arte que eles, com a que eles trabalham, ainda persista, né? O tradicional, né? O tradicional. Tem gente que preza... O tradicional. E tá cada vez mais difícil a gente resgatar, não só resgatar, mas
manter o tradicional. É, É infelizmente. Infelizmente. Mas aí agora eu vou passar esse curta, ele é bem pequenininho, tem 2 minutos. Se vocês quiserem, depois eu posso passar de novo. Mas o que eu quero? Que vocês assistam percebendo ou prestando muita atenção ao lugar onde ele foi gravado. Então, como é esse lugar? Que características ele tem? Quantas pessoas tem nesse lugar? O que elas estão fazendo? Qual é o som desse lugar? Né? Tem coisas escritas? Não tem coisas escritas? Reflitam em cima desses 4 elementos que eu dei para vocês e assistam esse curta com esses sonhos, tá bom? Tudo certo aí? Tudo. Som e imagem, né? Tudo ok. Tudo ok aqui. Tá sim. Agora tá sem som. Eu tô sem som, pronto. Tá sem som, ela acho que desligou o som aí. Tá sem som? É. Bora ver aqui de novo. Vou parar de compartilhar. Opa. Vamos ver aqui. Ouvindo? Pronto. Agora foi. Agora foi? Massa. Agora tá com áudio. Agora tá com áudio. Então, pronto. Vamos nessa. Aqui, basicamente, tinha em torno de 15 a 16 gráficas, que tinha parte de tipografia e já tinha algumas com a gente, já tinha offset. Foi crescendo a parte de offset, também foi caindo o número de gráficas que conseguiram acompanhar, né? O investimento era alto. E as pequenas gráficas não ficaram para trás. A coisa foi caindo, foi caindo. Então a gente ficou só com a encadernação, que ainda hoje é necessária para tese de mestrado, TCCs, artigos. E hoje estou na barriga, na força, viu? Porque tá difícil. Essa máquina mesmo aí já tem mais de 120 anos. A mesma coisa a chipagem de bronze, que não existe mais. Em lugar nenhum você encontra mais esse tipo de bronze. Nem na Alemanha eles não têm o completo essas fontes. A gente já chegou a ter aqui 35 funcionários. Hoje só são 2. Tudo digital, você pega um livro, baixa digital. Se você for olhar mesmo, a coisa de você pegar um trabalho que foi feito pela mão ali, é uma coisa que dá mais prazer.
Mais uma vez? Querem? Pode ser. Mais uma vez. Bora. Isso. Ok. Aqui, basicamente, tinha em torno de 15 a 16 gráficas, que tinha parte de tipografia e já tinha algumas, como a gente, já tinha offset. Foi crescendo a parte de offset, também foi caindo o número de gráfica que conseguiram acompanhar, né? O investimento era alto. E as pequenas gráficas não ficaram para trás. A coisa foi caindo, foi caindo. Então a gente ficou só com a encadernação, que ainda hoje é necessária para tese de mestrado, TCCs, artigos. E hoje estou na barriga, na força, viu? Porque tá difícil. Essa máquina mesmo aí já tem mais de 120 anos. A mesma coisa a chipagem de bronze, que não existe mais. Em lugar nenhum você encontra mais esse tipo de bronze. Nem na Alemanha eles não têm o completo essas fontes. A gente já chegou a ter aqui 35 funcionários. Hoje só são 2. Tudo digital, você pega um livro, baixa digital. Se você for olhar mesmo, a coisa de você pegar um trabalho que foi feito pela mão ali, é uma coisa que dá mais prazer. Por que escolher a V4 para cuidar do... Interessante. Pronto. Essa é uma série de 4 vídeos. São 4 docs, assim, pequenininhos, cada um com uma gráfica do tabuão, né? E cada um com uma história de resistência mais incrível que a outra. Mas aí agora eu quero saber, participantes que não tenham falado, viu? Ou seja, Lu, Thiago e Tatá. Vamos. Já estava preparadíssimo, né? Vamos. Já estava aqui. Vamos, quem quer participar? Alguém que traga alguns aspectos físicos, sonoros, as situações, o que vocês viram desse lugar? Eu achei interessante, né, o fato da senhora ter trazido esse documentário, né, porque sobre a questão, né, de que antigamente ali no Taboão, então, essa informação muita gente não sabia, né, que ali era... Eu não sabia, eu trabalhei ali durante uns 5 anos naquela parte e não sabia que antigamente tinha essa questão da gráfica toda, né. Então, Sim. tipo, hoje em dia, acho que o mundo hoje é muito mais digital, então tudo que é feito à mão de obra tipo, parece que é desvalorizado, né? Uhum. Aí, então, bem interessante a fala dele, né? Ter falado isso, que antigamente eram o quê? 35 funcionários e hoje em dia 5. E sem falar também da 2, né? Da desvalorização que ele tem, né? Sobre o trabalho dele ali, que ele provavelmente levou a vida toda, né? Fazendo aquelas artes ali gráficas e tal. E é isso, né? É um ponto interessante, né? Porque muita gente não sabe que hoje ali, meio que, na verdade, o Pelourinho tá super abandonado, né? Então, cada canto ali tem uma história e muitas das vezes a gente não sabe, né?
Isso. Que a Tem gente passa muita ali todo história. dia e às vezes não sabe nenhuma uma história desse tipo. E assim, eu fico realmente aflita porque tem muita memória, muita coisa indo embora com as pessoas, né? Porque as pessoas falecem, não passam para outras gerações, Isso. vai embora com Sim, essa tradição, Vai indo as informações, a esse história, né? conhecimento. realmente. E a gente perde. Eu digo, inclusive, ofícios, né? Gastronomia mesmo, também, muita coisa, né? Na gastronomia também, estavam dizendo até que os carurus, por exemplo, se as pessoas não aprender a fazer, né? Os carurus, indo para a gastronomia, né? As pessoas que vão morrendo vão levando consigo os saberes, né? Verdade. Isso aí, verdade. Por isso que a gente tem que trabalhar no registro dessas coisas, das histórias das pessoas que a gente conhece, sabe? Às vezes, sabe, as avós e as amigas dos avós que se juntam para conversar e trocam ideia, e tem histórias aí antigas que a gente ouve, mas não registra. E elas vão embora com aquelas histórias. São coisas que a gente tem que, eu acho que tem que ter assim como. Que rever, né? Tem que rever cada um essas coisas que. Parece que é leão engolindo gato o tempo todo, né? Aí vem as novas tecnologias, novas mídias, as E todo empresas dia é uma pequenas atualização diferente. fechando. E se você não acompanha, como ele falou no vídeo, né? 35 funcionários para 2, se você não acompanha por alto investimento, você fica ficando para trás, vai para trás. Então, quem não tem capital de giro, que não tem muitas condições, vai ficando para trás, né? Nunca consegue. Mas tem que rever, a gente tem que colocar essas questões aí do caruru, como, enfim, não só disso, como várias culturas que vão se acabando, né? Como ela mesmo citou no Pelourinho, que é uma história que muitos anos, muita coisa poderia continuar, mas eu acho que poucos investimentos ainda. Parte do governo, talvez, né? Alguém que tem um recurso. Sim, perdão, alguém que possa fazer uma descrição do lugar. Eu queria fazer uma descrição. Eu percebo um lugar, há um lugar com há um lugar com um amontoado de coisas, enfim, de material. Que tipo de coisa? A madeira, máquinas gráficas. Sim, material de gráfica, por exemplo. Tem metais, né, também. Metais, né? Aqui lembra um ferreiro, alguma coisa assim. Que mais? Tem a questão histórica do material, do museu. E a narrativa, também, assim, né? A narrativa bem meio triste, né? Do rapaz contando a história ali também, né? Que se você vê o cenário, tá bem. É tipo uma luz bem apagada, né? Como se fosse a história, né? Que ele tá falando. Uma luz fechada. Uma luz apagada, meio uma luz tênue. Cor escura, senti também tristeza também. As cores dá um tom ficaram assim, bem de tristeza escuras para dar aquele tom de tristeza, realmente. Eu ia usar, Cláudia, uma coisa, um ar bem melancólico. Eu vi uma coisa melancólica, porém, na entonação dele, há uma melancolia, mas não há, assim, uma desolação. Ele tem também um orgulho, né? Um orgulho de resistência, né? Você vê que apesar dele citar que o digital está aí, né? Apesar da melancolia na entonação dele, há também uma espécie de um orgulho, né? Que ele se mantém, ele fala que as pecinhas não são mais achadas e que algo feito à mão tem todo algo especial. Então eu percebi isso, que apesar da melancolia, ele não ele resiste e ele se orgulha daquele. Tiago, o que ele está fazendo no vídeo? O que ele faz? Você lembra? O rapaz. Ele estava. Posso falar? Sim, por favor. Eu ia falar alumínio. Ele estava meio que amassando o alumínio ou meio que passando o alumínio em alguma coisa. Estava encadernando, não foi? Parece encadernando, né?
encadernando, exatamente, mas ele estava trabalhando com um papel de alumínio, né? Foi. Transformando. Perfeito. Que mais? Eu Tem observei. um outro personagem no vídeo. Eu observei muito porque ele estava catarolando, mas também estava tendo a fala dele, o som da fala dele. E junto com o cantarolar e a fala, eu observei, na hora que ele liga o fogo, eu consegui escutar o som do isqueiro, né? Que faz aquele sonzinho de leve, eu consegui escutar o seu. E eu acho que Né? até que tinha de alguém, sabe? Tipo, alguém tá contando, assim. Aí depois que a pessoa contou o vídeo de novo, aí eu percebi que, de fato, ele estava cantarolando e descrevendo as situações dele. Até eu acho que Tinha uma pessoa cantarolando. Mas a pessoa cantarolando não é a mesma pessoa que está falando. Não. Sim. Mas Vocês perceberam isso? Eu percebi que há um outro personagem aí nesse documentário, que é um senhorzinho, né? Que ele meio que ele está trabalhando, é meio que uma personificação, né? Eu interpretei como uma personificação aquele senhor, né? Porque tem o que narra, o rapaz que está falando, está interagindo com a câmera, e tem esse senhor, que é o segundo personagem, né? Há duas, né? Eu vi esse senhor e eu interpretei ele como uma personificação da resistência, né? E ali naquela... eu interpretei como ele sendo a personificação da resistência. Ali O que ele estava fazendo? Ele estava compenetrado ali no trabalho dele. Eu não me atinei para mais ou menos assim, mas ele estava muito concentrado, muito... Naquele trabalho, juntando naquele trabalho. Mas alguém lembra o que ele estava fazendo? Foi encadernando? Tinha um material que ele estava colocando esse material, que parecia que juntando esse material. Eu não sei se a outra pessoa estava colocando ele no fogo, na parte de fogo. Acho que no final, eu não sei se vocês perceberam, eles acabam fazendo tipo um ritmo sonoro de cada situação, cada momento assim. Eles conseguiram colocar um ritmo de... Tem alguém entendendo da nossa aula. Mas você estava falando da trilha que compõe com os sonidos das máquinas, né? Eu observei também isso. Observei no finalzinho, e o mais interessante é que você fica ligado no som e no que a imagem está mostrando. Então você vai acompanhando e tipo, fica em uma intensidade, porque o movimento está intenso, porque são várias cenas no finalzinho, né? Uma bem juntinha da outra. E o som vai, tipo, deixando aquele clima também de intenso, e você fica ali acompanhando, os olhinhos ficam para lá e para cá, e você observa o som e a imagem. Bastante interessante. Essa é uma característica que procuramos para essa série de documentários. Então, cada uma tem uma trilhinha sonora composta com as máquinas que a gente achou nesse lugar. Porque esse som, ele é montado, ou seja, a gente vai, grava, né, e grava as máquinas, e depois, na finalização, na montagem, é que se faz essa montagem de som com imagem. Acho perfeito. É bem satisfatório, trabalho, né? A gente escutar assim, o barulho. É um trabalho bem artesanal, sabe? De corte, de ouvir, de compor também a trilha. Foi um trabalho assim, bem... E também pensado previamente, né? O diretor de fotografia, que foi quem teve essa ideia, ele estava interessado na captura do som que que é um som muito metálico, né? É um som muito cortante, ele não é harmonia. Ele é um som que é marcante, né? E faz lembrar as máquinas da Revolução Industrial, né? Dos vídeos da Revolução Industrial, que tudo é repetição, repetição, repetição. Então, a gente, quando foi fazer a visita técnica, a gente percebeu isso e ficou conversando sobre como essa repetição poderia entrar no documentário, né?
Porque fora as histórias de cada pessoa, a gente queria também representar o lugar. E aí ele veio com essa ideia de captar esses sons das máquinas e depois tentar montar uma trilha ou alguma coisa que acompanhasse a edição, e fez maravilhosamente. Assim. Essa repetição, Cláudia, também me lembrou muito a cena clássica de Chaplin, dos tempos modernos, né? A repetição de Charlie Chaplin, e também me lembrou Hermeto Pascoal, você já ouviu falar? Que ele morreu há pouco tempo. Sim, um gênio. Eu me lembro também, né? Ele usava um multi-instrumentista genial, ele morreu até pouco tempo, morreu esse ano. Sim. Ele morreu esse ano. Há pouco tempo, acho que é um mês ou 2 meses. Um mês ou 2 meses, foi. Um gênio da música. Um gênio da música porque é um homem que se permitiu muita experimentação. Muito. E aí ele colocava instrumentos, mas também objetos que viravam instrumentos, na sua musicalidade. É realmente maravilhoso. Mas, então, eu quis trazer esse documentário porque ele tem porque o lugar, ele tem um protagonismo importante dentro da história. O nosso objetivo com essa série de documentários é contar a história dessas gráficas, que são espaços, não são pessoas. As gráficas são espaços, são lugares antigos que tiveram muito sucesso numa época definida, mas que hoje eles estão a bordo de desaparecer, né? O que mantém eles vivos é a vontade das pessoas de que isso não morra, porque se é pela modernidade, digamos assim, então isso daí já estaria sepultado. E no segundo momento da pesquisa, a gente vai para Cachoeira. Em Cachoeira, a gente encontra também umas gráficas antigas, inclusive umas gráficas que sobreviveram a uma inundação que cobriu todas as máquinas. E depois, em Cachoeira, eles fazem ainda ficam atrás das coisas que foram perdidas, porque foi uma inundação que levou, né, inundou grande parte de Cachoeira, acho que foi nos anos, se eu não estou errando, no final dos anos 80. E também muito interessante, porque Cachoeira era um lugar de gráfica, né, onde se imprimiam os jornais. Então, tem uma história aí gráfica muito interessante para a galera do jornalismo, por exemplo, também. Porque era lugar de impressão, né? Mas o que eu queria dizer é que muitas vezes nós temos dentro dos nossos propósitos de narrativa, não só contar a história das pessoas, mas contar a história do lugar onde a gente visita, ou o lugar onde a gente está, depende muito da motivação, né? Então, tudo isso que vocês trouxeram de um lugar com um amontoado de madeira, máquinas, gráfica, metais, luz tênue, melancólica, pessoas encadernando, trabalhado com papel alumínio, o som do isqueiro, o som das máquinas, pessoas cantarolando, tudo isso traz um clima e uma descrição do lugar, que isso tranquilamente poderia ir para um roteiro e a gente reproduzir esse cenário. Porque esse é o objetivo de um documento como um roteiro, né? Muitas vezes porque você, por exemplo, poderia dizer, bora, meninas, vamos gravar uma gráfica. Mas chega o dia que vai o produtor falar e percebe que a gráfica fechou. E a gente precisa gravar. Vamos, então, inventar um outro lugar. Vamos procurar outro lugar, produção. Onde pode ser? A produção vai perguntar como era aquele lugar onde você queria gravar, para eu procurar uma coisa mais ou menos parecida. E a gente tem que ter noção de como é esse lugar. E muitas vezes o roteiro traz essa recupera, digamos, de alguma forma, esse espaço, né? Então,
perguntas? Eu não parei de falar. Tem perguntas, gente? Foi em que ano a senhora fez esse documentário? E deixa eu ver. É, Eu acho que foi 2015, ali tem ali 2016, ali embaixo. 2016. Quantas pessoas trabalharam nesse documentário? Só para ter noção, assim. Foi uma equipe mínima de 3 pessoas. 3? Na série, Certo. ou seja, audiovisual, né? Porque lembre que a gente estava junto com a Sociedade da Prensa, que são artistas gráficos. Eles fizeram uma pesquisa e nós 3 da equipe audiovisual acompanhamos essa pesquisa e fomos fazendo um registro para depois fazer os documentários. Eles estão aí no YouTube, você pode, eu acho que no mesmo link, vou passar para vocês o link dos 4, aí vocês assistem esses 4 para vocês verem as diferenças. Só mais uma pergunta para deixar outras pessoas que não participaram. Quais são os equipamentos e materiais utilizados para fazer esse documentário? A gente gravou com uma câmera, uma Canon. A gente eu gosto de levar pelo menos umas 2 ou 3 lentes que permitam tanto fazer tomadas mais amplas, como lentes que permitam também chegar a coisas mais de detalhe, né? Você vê na hora do isqueiro, a gente está bem de pertinho. Eu percebi a Importância da proximidade. lente, né? Bem importante. Percebi. Certo. Então, isso é uma linguagem que depende muito da direção. No meu caso, e é um caso meu particular, eu gosto muito dos planos fechados. Os meus trabalhos sempre vão ter um plano fechado, porque um plano fechado, para mim, é um plano que leva o espectador onde ele normalmente não está, sabe? Permite que a câmera chegue muito perto de onde um olho não chega. Você vai fazer um passeio por essa mesma imprenta, seu olho não vai estar tão perto do lugar do isqueiro. Sabe como é? Então, a câmera chega. Essa é a possibilidade que a gente tem no audiovisual. A gente chega onde o olho do espectador não pode chegar naturalmente. Por isso que eu gosto dos planos fechados. Mas também, nesse caso, também usei lentes mais abertas para poder enxergar essa amplidão, por exemplo, do lugar. Né? Quando ele fala das 35 pessoas que aí trabalhavam, e você vê um lugar, né, a lente abre para ver esse espaço, e você vê uma pessoinha trabalhando sozinha, você consegue enxergar qual é o clima do declínio, sabe? Tinha 35 pessoas e hoje tem trabalhando. Né? Uma pessoa e um sonho, né? Como é o mesmo. Uma pessoa e um som, e a pessoa cantarolando, e você vê que um velhinho provavelmente trabalhou a vida inteira nesse lugar, e provavelmente ele não saiba mais fazer nada mais do que trabalhar nesse lugar. E se esse lugar é fechado, então ele não vai poder fazer mais nada da vida, não vai poder trabalhar. Então, tem toda uma carga dramática esse abrir da câmera e mostrar o espaço vazio. Tem uma intenção, né, que é mostrar isso daí. Então, além da câmera, luz, né, a gente leva luz também, e toda a parte do som, né, entre microfones, lapelas que você coloca aqui, ou então boom, que também você pode pegar o ambiental, né, do espaço, etc. Isso aí. E o custo alto, né, também, né? Só para ter ideia, assim, mais ou menos. O custo de o quê? Do equipamento? De tudo, dos equipamentos, da logística toda, assim. Quando você trabalha com equipamentos profissionais, o custo você tem um Para ter custo. ideia. Certo. Eu acho Basicamente isso, minha pergunta. Sim. É isso. Esse set mínimo que você precisa para sair para gravar. Entendi. Tá bom, obrigada, pronto. De nada.
Alguém mais tem outra pergunta? Eu tenho uma pergunta. Pode falar, Lu. Mais na parte de edição, né? O pós. O pré, o produção. E o pós? Como foi, tipo, a duração, o que seria para lançar? Se, tipo, pensar em colocar elementos depois, em relação à coloração, porque, né? Querendo ou não, lugar fechado, tava com aquele aspecto mais escuro, mais com uma melancolia, para mostrar uma intenção. Mas o que no pós vocês conseguiram colocar assim, incrementar, que não tinham assim em volta na naturalidade? Com o microfone. Na verdade, realmente esses lugares tinham luzes muito dramáticas. As luzes desses lugares eram luzes muito apagadas, não são lugares iluminados, né? E essa questão melancólica a gente decidiu preservar. Então, na maioria das tomadas são com luz natural. A gente não fez intervenção, salvo nas entrevistas, né? Todos os docs têm entrevistas, e as entrevistas estão iluminadas muita pouca luz, porque a intenção era realmente preservar essa coisa mais de penumbra, né? Mais de luz mais apagadinha que tem em cada lugar. E aí, depois, a primeira coisa que eu busco quando se trata assim, de uma série como essa, por exemplo, é que os lugares que após ele consiga dar uma tonalidade uniforme aos quatro. Porque cada um tem uma característica diferente, cada um fica em um lugar diferente com uma luz um pouco diferente. Então, o trabalho do finalizador, nesse caso, foi encontrar uma tonalidade, uma textura uniforme para os quatro, né? Na medida do possível. E também essas características da sonoridade e da edição que todos têm. Você vai ver que todos têm uma ediçãozinha rápida, sonora, né, com as máquinas. Então, quando você tem quatro espaços tão diferentes, eu acho que na finalização o objetivo ideal seria esse, dar essa uniformidade, né? Mas porque no nosso caso não queríamos mexer muito na cor, nem na luz já natural que tinha cada lugar. Respondi? Pronto. Eu quero fazer uma pergunta mais no lado do pessoal, né? Na questão da como a senhora fica, né? Tanto antes de produzir algo ou depois, né? A questão da ansiedade, né? De ter o material, de entregar tudo ali, né? Naquele momento. Eu falo porque eu fico muito, às vezes eu vou fazer um trampo, aí eu chego em casa de madrugada e eu fico tão ansiosa que eu acabo que na madrugada eu termino e tal, naquela coisa de entregar, né? Eu não durmo se eu não conseguir logo mandar para o cliente me livrar, tipo assim, toma aí, tchau, beijo, né? Tipo aquela questão. Eu queria saber como a senhora fica, né? Nessa questão assim da ansiedade, né? Da produção, assim, como a senhora pode estar falando para a gente, né? Que a senhora já tem mais experiência. Olha, porque tem situações e situações, né? Tem como a situação que você está falando, que você produz e que tem que mandar, né? Praticamente na madrugada, rapidamente, conteúdo. Acontece, por exemplo, no carnaval. Quando eu trabalho no carnaval é virote, né? Vai chegar... Não dorme, né? Não dorme. A gente pode estagiar no carnaval. E aí, o que eu faço sempre é olhar. Eu chego e assisto na medida do possível, né? Se o diretor de fotografia, por exemplo, deixa o cartão comigo, eu já chego, baixo e assisto o que tem. Isso sempre. Mas existe essa outra possibilidade de você chegar
e tem um tempo de edição, né? Como foi esse caso. Nesse caso, a gente teve 3 dias de gravação, né? E um prazo de 1 mês, eu acho que foi 1 mês e meio ou 2 meses de edição dos 4 pequenos documentários. Então, nesse caso, eu não fico tão ansiosa, porque eu sempre vejo o processo de edição como um processo em que você apura aquele material que você está produzindo. No caso que você está falando de entrega rápida... Mas às vezes nem precisa entregar tão rápido assim, porque eu sou ansiosa mesmo. Ah, porque você quer entregar rápido. Tem que ter prazo, né? Eu gosto de processos um pouco mais demorados, porque eles me permitem ver e rever e ver de novo o material. Várias e várias, né? Ajustar, sabe? Puxando esse gancho de... Dá um prazo mais longo, né? Puxando esse gancho de prazo, como é lidar com prazos? Porque, tipo assim, eu sou o tipo de pessoa que não é que eu tô começando agora, mas eu percebo que há essa cobrança de mostrar logo o resultado para as pessoas. E eu fico ansioso porque quando eu estou montando, por exemplo, alguma edição, uma autora minha, algo do tipo, eu fico ansioso de ver logo pronto, mas eu olho assim, poxa, isso aqui não tá legal, vamos estar adiando um pouquinho, vamos tá vendo um negocinho aqui para poder a gente incrementar nessa situação, ou deixar algo mais natural, mais clean. Aí, se for algo que é para entregar para segunda-feira, aí vem querer me cobrar antes, não. Eu fico, não vem bagunçar no negócio, não. Isso. Como é que lidar? Olha, os prazos, eu acho que tem alguma coisa positiva no prazo, porque se não fosse o prazo, o editor não acabaria o filme nunca. É verdade. Nunca. Não acabaríamos, gente. A gente teria o tempo dele, né? Ajustando infinito. Já pensou? Vai ser. O prazo chega para poder colocar um limite na nossa loucura. Então, isso para começar. E segundo, a questão do prazo, eu sou uma defensora dos prazos máximos. Ou seja, quando eu dou um prazo para um cliente, ele é o prazo máximo. Ele é sempre um pouquinho a mais daquilo que eu posso demorar, porque nesse prazo a mais, eu já considero algumas coisas que podem acontecer no caminho, né? Então, não crio uma expectativa e me dou um tempo. E eu surpreendo o cliente entregando antes, é um pouco... Massa. Não é? Verdade. Aí eu dou a real, e eu sou bem sincera. Eu sou defensora da sinceridade. Papo reto. Eu falo realmente o que é. Você está me contratando para eu resolver um problema seu, que é com audiovisual ou uma coisa que você quer contar, não é? Então, confie. Se eu digo que o prazo que eu preciso é esse, porque eu vou entregar o melhor nesse prazo. Às vezes não é o que o cliente, o ideal para o cliente, mas aí para isso está a negociação. Mas dependam seus prazos, porque nos seus prazos está também o trabalho no detalhe, que é o diferencial, né? Aquela coisa a mais que você vai colocar. Falando nessa questão de prazo, galera, quando for fazer um trampo, é bom sempre ter um contrato, viu? Sim. Uma coisa mínima, principalmente já botando o seu prazo e tudo, e lembrando que o material bruto é da galera, é da gente, né, que faz a filmagem, porque às vezes o cliente acerta que é um vídeo pro Reels, aí te pede o material todo bruto, e o material bruto é direitos autorais seu, né, de que gravou, então já cobra em cima também, viu? É um bom ponto, Lorena, é um bom ponto, inclusive a gente pode conversar mais sobre isso, porque eu já tenho ouvido em outros lugares também sobre essa questão do material bruto
Claro, o cliente vai querer, né? Sempre. Quer E aí tudo. ele quer tudo, exatamente. Ele quer tudo. Eu gostaria de compartilhar uma experiência, né, que a Lorena falou. Eu tenho uma loja de roupas e eu promovo ensaios, né? Porque eu sou a louca de criar empresa. Eu sou a louca. Eu crio empresa, eu tenho loja de roupa, eu tenho uma empresa de marketing digital e tenho uma empresa Você é a própria MEI, né? Sou o próprio RH. Tem um Instagram né, que eu gosto de compartilhar reflexões. Eu sou a louca do criar, né? Então, aí eu fiz ensaio fotográfico e nele eu tenho, né, o papel, né, que tem para eles autorizar o direito de imagem. Sim. E aí uma menina, né, que foi minha modelo, questionou papel na era do digital. Eu peguei e falei papel na era do digital, porque ainda por mais que a tecnologia esteja avançada, na hora do BO, vai pedir sua assinatura. Então, vai ser no papel, sim. Exatamente. Eu também sou do papel. Eu faço tudo, qualquer trabalho, eu estou fazendo contrato. Tem assinatura digital, né? Eles mandam em PDF, né? Mas tem muita gente também que não sabe, né, fazer assinatura digital. Mas não confio nessa assinatura digital. E quando você esquece do papel, você faz o quê? Não pode esquecer. Né? Falando, Boa né? pergunta. Oi? Interromper os dois, fazer né? um vídeo ela falando que autoriza. Falar no É vídeo. bom ter os dois, né? Você grava no vídeo a pessoa, eu não sei o Tudo quê, formalizado. autorizo, e depois formaliza com o documento. É Mas bom, já né? vai Porque seguro. esse material que você grava, você vai estar utilizando ali, né? Durante vários tempos o material que você gravou. Então é sempre bom ter a questão da assinatura mesmo, porque o povo fala uma coisa e depois é outra. Sim. Gente, meu ex-cunhado trabalha na Papel e Cia aqui em Salvador. O maior faturamento da Papel e Cia hoje é papel, certo? Pode ficar tranquilo que papel não vai sair de moda, não saiu de moda ainda. Não vai. A gente não vai deixar. Não vai deixar o papel. Tem que ter. E dá uma ideia de concretude, né? Galera, vamos... Dá uma ideia de concretude também o papel. Né? Sim. O concreto palpável, né? O palpável. O papel ainda tem essa coisa de tocar. Não vai perder isso, não. Também acredito que não. Bom, galera, tempo de terminar. Eu só quero deixar para vocês... Vamos fazer duas coisas, tá? A primeira eu quero que vocês escrevam um parágrafo de um dos lugares que vocês tenham no mapa. Assim como Tatá, como o Thiago, Lu, trabalharam, né? Pegaram uma ação ou alguma coisa que escreveram no mapa, pensaram no lugar, e juntos a gente fez a descrição física, sonora, da escrita e das situações, certo? Um parágrafo. Beleza? Essa é uma coisa. E a outra é que eu vou passar para vocês um link com um curta-metragem. Eu não estou te entendendo direito. Oi? Eu não estou conseguindo entender direito, está cortando uma coisa. Eu preciso que vocês desliguem seus microfones. Todos. Todo mundo. Pronto. É isso. Agora vai. Então, vou repetir. O primeiro dever é um parágrafo. Vocês vão escolher no seu mapa uma ação, assim como a gente fez com o Thiago, com Lu e com o Tatá. Escolhem uma ação ou alguma coisa que vocês escreveram no mapa, e aí definem um lugar onde vocês fazem isso e fazem a descrição. Como a gente fez. O lugar é assim, é grande, pequeno, é iluminado, não é iluminado, tem colunas, não tem colunas. Primeiro, toda a parte física, a paisagem sonora também, tem barulho, não tem barulho, silencioso. A parte escrita, né, se tem cartazes, se tem coisas escritas ao redor, e as situações, o que as pessoas estão fazendo nesse lugar. Lembre, é uma descrição para que a pessoa que leia, ela consiga enxergar o lugar, certo? Façam de exercício mesmo. Vão escrever
um parágrafo e meio, que contenha todos esses detalhes, tá? Para a próxima aula, que tomara que seja presencial, eu acredito. Eu também quero muito. E a segunda coisa que eu vou passar, também é mais perto do final de semana, é um link de um filme que chama Arte Quilombola, o Legado Continua, é um curta que eu lancei esse ano, 2025, e que vai ser tema da nossa próxima aula. A gente vai falar sobre ele, tá? Vocês não precisam fazer nada, só assistir e a gente conversa na próxima aula. Beleza? E eu Sim, queria só fazer um adendo, que hoje, coincidentemente, é o Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual. Eu quis trazer. Sim, olha sim. só, legal. Lembrar, né, da conscientização e importância da preservação dos registros, né, dos audiovisuais. Coincidentemente, caiu nessa data nossa aula. Né? E nossa aula é isso. E falando de memória. Memória. Falando de preservação. Verdade. É sobre isso. Professora, eu tenho uma dúvida sobre a atividade. É obrigatoriamente falar sobre a fase que eu falei ou outra? Não, você pode nos surpreender com outro lugar. Tá. Aliás, eu quero que você faça de outro lugar, porque já eu fiz com você, né? Praticamente. Então, escolha outro lugar. Viu? Alguém mais? Professora, uma dúvida. Em relação à primeira atividade, seria para a gente voltar só os detalhes, ou pode fazer como se fosse meio que uma história, tipo, falar algo de mim e descrever? Não, a gente está já focando só na descrição do lugar. Certo? Tá bom. Uhum. Tá bom, obrigada. Descrição de lugar. Tá bom. De nada. Alguma outra coisa? Então, pronto, gente. Vamos nos falando no SAP e a gente se vê na próxima segunda-feira. Ok. Presencial. Tchau. Foi uma